importante que você entenda que a nossa visão não pode ser de religião, mas sim de reino. E essa é a diferença. Você vai sair daqui hoje não mais com uma visão de religião, mas com uma visão de reino. Nós precisamos abortar a religião, deixar a religião, seja ela evangélica, seja ela o que for, e seguir aquilo que é a vontade do reino de Deus. É por isso que nós vimos tudo o que aconteceu, esse espetáculo profético que aconteceu aqui nesta hora. Deus tem algo com o Brasil, Deus ama o Brasil, Deus ama esta nação. E eu sacrifiquei muito por essa nação, sacrifico ainda. E hoje tenho filhos que nos representam, que estão sacrificando também. E agora eu também estou sacrificando para a Europa. E vamos sacrificar para a América até onde o Senhor determinar. Por quê? Porque quando eu tenho uma visão de reino, eu sou um sacrifício vivo. A visão de religião, ela quer fazer as pessoas estarem interessadas em conquistar as coisas. Na visão apenas de religião, é isso que se faz. Mas na visão de reino, eu não estou interessado em conquistar as coisas, eu estou interessado em conquistar as pessoas. Deus quer que nós venhamos a encher o reino dele, porque é chegado o reino de Deus nessa terra. Por isso a visão de reino, ela é necessária nesses dias. A nossa missão, depois que nós deixamos a visão de religião e temos a visão de reino, a nossa missão é implantar o reino de Deus na terra. Não é implantar uma religião. A religião só tem matado, separado, dividido, confundido pessoas. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus, quem faz parte do reino de Deus está juntando pessoas, está conciliando e reconciliando pessoas. Quantos entendem o que eu estou falando? Na religião você morre pelas coisas, no reino de Deus você morre pelas pessoas. Porque você conheceu o rei deste reino, você conheceu o rei Jesus, então você agora quer entregar a sua vida. Você sabe que ele entregou tudo por você. Eu não sei você, querido, mas eu sei o que Jesus fez por mim. Ele deu a vida por mim, e eu preciso ser fiel e dar a minha vida por ele. E eu dou a minha vida por ele, dando a vida pelas pessoas, sangrando pelas pessoas, suando, apacentando pessoas, suando, ajudando pessoas. Essa é a visão de reino, não uma visão de religião. Por isso que tantas coisas sobrevieram sobre o Brasil, mas muito mais e pior veio sobre a Europa, que se esfriou totalmente. Mas um dia o Senhor me disse uma palavra para mim. Ele disse: filho, o caos é matéria-prima para o avivamento. A apostasia é matéria-prima para o avivamento. Então ouça, não olhe para as circunstâncias e aparência. No reino dos céus o avivamento já começou. No reino do Espírito o avivamento já começou. Nós apenas estamos provocando para que desça dos céus a terra. Se você crê apostólico, fique em pé, se expressa, aplauda, reaja, faça alguma coisa, faça alguma coisa, faça alguma coisa. Essa é a visão de reino. A religião te ensina a receber, mas o reino de Deus, apóstolo Daniel, nos ensina a dar. Uau! Nós vamos nos entregando, é isso. Somente pessoas do reino moldarão os moldes da sociedade. Da religião não. Pessoas que estão na religião, vivendo na religião, apegados a uma religião, fruto de uma tradição, elas não vão mudar nada, elas não vão moldar nada. Por isso que Jesus, o que ele veio fazer aqui enquanto esteve na terra, principalmente os seus 3 anos ministeriais, foi combater a religião, resistir à religião. E fisicamente ele teve que se deparar com os religiosos, que eram fundadores da religião, que pregavam a religião, que pregavam a lei.
O maior inimigo de Jesus não foi o diabo. Do ponto de vista de Jesus, tanto para ele quanto para nós, o diabo está vencido. Mas a resistência de Cristo foram os religiosos, os conhecedores da lei, os pastores, sacerdotes daquela época. Foram os piores inimigos da revelação e do reino que representava Jesus. Por isso que João Batista antecede e diz: arrependei-vos, deixe as vossas religiões, as vossas práticas religiosas, a vossa religiosidade, o vosso farisaísmo, deixe o orgulho, a soberba, porque é chegado o reino de Deus. João Batista estava dizendo: Jesus está chegando. Se vocês não se arrependerem, serão condenados, serão lançados ao fogo. E o que o Senhor faz nesse tempo? O Senhor um dia nos remiu, nos salvou. Eu sei que muitos de nós aqui viemos das loucuras do mundo, viemos da perdição, viemos dos motéis da vida, da pornografia, das drogas, dos vícios. Éramos escravos do diabo, escravos do mundo. Mas um dia o Senhor nos salvou. Você que já é salvo, se não foi, vai ser salvo hoje em nome de Jesus. Mas o que o Senhor está fazendo nesse tempo? Nos dando a oportunidade e, como fala R de reino, responsabilidade de remir o nosso passado. Olha aqui para mim, entenda, meu querido. À medida em que você vai se santificando e tendo comportamentos corretos, você vai remindo o seu passado. À medida que você vai buscando conhecer a Cristo, mantendo uma vida de oração, mantendo uma vida de jejum, de consagração, você vai remindo o seu passado. Jesus não vai consertar o seu passado, mas te dá a oportunidade para você remir a Ele. E remir significa, no original, significa que você vai viver algo novo, que você vai viver coisas novas. Remir vem do grego gaal, que significa resgatar, assumir. Então você, para remir o seu passado, enquanto você está vivo, você tem que começar a fazer coisas novas. Tem que deixar de fazer as coisas que você fazia, as coisas que era fruto de uma religião, de uma tradição. Então você tem que remir e consertando a sua vida. É isso que o Senhor faz. Quando estão entendendo, diga aleluia. Aquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, ele foi salvo, sim, ele não teve tempo de remir o seu passado. Mas Saulo foi o apóstolo que teve tempo para remir o seu passado. Tanto foram as coisas boas, as maravilhas que ele fez, que não se lembravam tanto dos feitos passados, lembravam mais aqui das coisas boas que ele fez, de toda a estrutura espiritual que ele se tornou. Por isso que nós precisamos nesse tempo remir o nosso passado. Quando estão entendendo isso? Enquanto você está vivo, você tem que ter atitudes novas. Somente quem faz parte do reino faz isso. Quem está numa religião não muda. Quem está numa religião frequenta uma estrutura espiritual, frequenta uma igreja, mas não é transformado. Ela entra ali e sai do mesmo jeito, porque ela tem nela uma religião, uma visão de religião, não é uma visão de reino. Quem tem uma visão de reino, ela visita um lugar espiritual, ele entra em aliança ali, ele diz: eu quero mudar, eu quero remir o meu passado de latrocínio, o meu passado de morticínio, eu quero remir o meu passado de fornicação, de prostituição. Então eu quero fazer coisas novas. Isso é a visão de reino. É chegado o reino de Deus. Diga para alguém do seu lado: aleluia. Então você tem que ir consertando a sua vida. Em Atos capítulo 7, verso 51 está escrito: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, meu Deus, vós sempre resistis o Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. E ainda um pouco antes, ele diz aqui no verso 55: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz:
taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu posso ouvir um glória a Deus? E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Sabe onde esse Estevão, que entregou a sua vida sendo apedrejado, e sabe como que um homem como Estevão, ainda numa patente de diácono, sabe como que ele teve a maturidade, a espiritualidade de dizer: Senhor, perdoa o que fazem, perdoa os que estão me apedrejando, os que estão me perseguindo. E ele morrendo, sendo apedrejado, ele tinha uma visão de reino. E sabe quem foi Estevão? Estevão foi um homem que foi formado numa era apostólica, fundamentado por uma estrutura apostólica. Por isso ele se tornou quem ele se tornou, porque naquela época eles tinham uma mentalidade apostólica, que é uma mentalidade de reino, não é uma mentalidade de igreja, é uma mentalidade de reino. Deus está levantando homens e mulheres com mentalidade de reino para transformar essa sociedade, para transformar o Brasil e transformar as nações. Não é uma mentalidade de religião. Quando estão entendendo, dá glória a Deus aí. O problema é que a religião, ela começa a criar placas: venha para cá e você vai parar de sofrer. Mas no reino de Deus está escrito: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tiver que deixar pai e mãe, deixa pai e mãe. Se tiver que deixar as coisas deste mundo, deixa as coisas deste mundo. Meu Deus, olha a diferença. Como que nós, muitas vezes, até evangélicos, estamos vivendo numa religião, mestre Vinícius. Porque é isso que a religião faz. Ela prega que temos que parar com o sofrimento, campanhas para parar de sofrer. Então ouça: as conquistas do reino de Deus são com sofrimento. As conquistas do reino de Deus são com uma mulher grávida. Meu Deus, estou olhando a pastora Bruna aqui, com 9 meses, quase teve um filho aqui, ministrando. Falei: filha, você é muito apostólica, quase ganhando neném, já a pessoa escorrega. Meu Deus. Porque é isso que o reino de Deus faz você dar a vida por aquele que deu a vida por você. E ninguém neste mundo deu a vida por você, a não ser Jesus Cristo, que nasceu, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para te dar vida, e vida com abundância. E esse Jesus, Ele está aqui hoje, Ele está andando em nosso meio, Ele está tocando em você, Ele está despertando você aqui nesta noite. Porque tudo que você gera com dor, você dá valor. Tudo que você gera com dor, você dá o devido amor. Então o que nós geramos no reino de Deus, geramos com sacrifícios, geramos com dor. Não existe evangelho sem dor, não existe evangelho sem sacrifício, não existe o evangelho de um Senhor sem crucificação, sem cruz, não existe. Não existe o evangelho sem renúncia. É por isso que muitos querem ir embora e seguir a sua religião, porque na sua religião, que não está Cristo, que não se segue verdadeiramente a Cristo, você faz o que você quer, na hora que você quer. Você vem, adora, canta, e quando sai daqui vai ouvir músicas do mundo, vai beber, vai fumar, vai para os seus vícios. Você continua nas suas mesmas práticas, porque o que você segue é uma religião e não o reino de Deus. É hora de você chegar e viver o reino de Deus. E esse Estevão, ele então morre apedrejado. Mas sabe por que ele liberou palavras de vida eterna enquanto estava morrendo?
porque na verdade Estevão já estava morto. Sabe, quando olha bem aqui os meus olhos, eu quero falar isso olhando aos teus olhos, com todo respeito a você. Quando você começar a perceber que perseguições, acusações, que condenações com relação à sua vida, de pessoas que falam mal de você, que te injuriam, que façam injustiças com você, quando você passar a não sentir mais, é porque realmente você já morreu. E algumas coisas estão acontecendo porque o Senhor está te cutucando, está dizendo: você está vivo ainda, tem que morrer. Aí vem acusação, vem perseguição, vem calúnia, vem difamação. Está vivo ainda, tem que morrer. Vai chegar um dia que o Senhor vai ver que está vindo e vai permitir acusação, sentença, vai permitir calúnias, difamações, perseguições. Ele vai mexer com você e você não vai mexer. Ele vai dizer: agora sim você morreu, então eu vou te ressuscitar para viver os melhores dias da sua vida, para viver na minha glória, porque no reino de Deus é morrendo que se nasce. Eu posso ouvir um brado de glória aí. Então entenda algo: sempre que alguém morre, eu quero falar isso de forma física, mas também de forma abstrata. Sempre que você morre, você abre um portal para que alguém ressuscite. A morte de Estevão, física, ressuscitou uma igreja, nos ressuscita até agora, nos vivifica até agora. A morte, como ele morreu, o que ele fez quando morreu, o que ele estava fazendo e falando quando ele estava morrendo, nos vivifica, nos impulsiona, nos fortalece, nos ativa. Sempre que alguém morre, um portal novo se abre. Sabe por quê? Porque você é uma semente. Diga: eu sou uma semente. Diga para alguém do seu lado, fala, no dia que você morrer, meu irmão, vai nascer muitos melhores do que você. Fala: você é uma semente apostólica. Fala: Deus te plantou nessa terra. Um brado de glória aí. Atos 10:13. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo algum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez ele disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Sabe qual é o problema? É que quando nós estamos vivendo numa religião, nós vamos achando que as coisas comuns são as coisas certas. A palavra vai se tornando vulgar. Hoje nós vamos tendo Bíblia da avó, Bíblia do vô, Bíblia do tio, Bíblia LGBT. Vamos criando uma série de coisas com as palavras que vão agradando algumas pessoas. Quando nós estamos numa religião, e quem faz parte de uma religião, ele tem inveja do crescimento dos outros. Quem ainda vive numa religião, quando vê um comissionamento como esse, ainda não chegou o tempo dele, ele resiste, rejeita, critica e às vezes nem vem para não ver. Quem faz parte do reino de Deus, ele quer que é necessário que ele cresça e eu diminua. Quem está no reino de Deus se alegra com o crescimento do outro, porque quando você celebra o crescimento do outro, você está preparando a celebração para o teu crescimento. Se você não sabe celebrar o crescimento do outro, não está pronto para viver o seu crescimento. A religião dá inveja, a religião coloca ciúmes, a religião ela coloca competição. É por isso que as pessoas elas vão entrando em uma série de discordância, porque a religião só separa, só divide. E as pessoas: eu não concordo com isso, eu vou embora. Eu também não concordo com isso, eu vou sair daqui. Aí eles vão abrindo suas igrejas. Aí você vai vendo pessoas que acreditavam no batismo do Espírito Santo já não acreditam mais. Pregavam sobre aliança, hoje já não vivem mais. Elas vão caindo nos erros que elas mesmas defendiam. E vão se criando uma série de estruturas. E hoje nós estamos tornando comum aquilo que é santo. Jesus fala com Pedro: não se torne comum aquilo que eu santifiquei, Pedro. Mata e come. Não torne comum.
Quantos entendem o que eu estou falando? Diga glória a Deus, diga aleluia. É por isso que há tantas feridas, é por isso que há tantas machucaduras. É fácil, nós queremos fazer do nosso jeito, difícil é fazer do jeito que Jesus nos ensinou para fazer. Cada um quer fazer do seu jeito, cada um quer ir para o culto a hora que ele acha que tem que ir, cada um quer seguir da sua forma. Eu gostei disso, mas não gostei disso, vou procurar um lugar, e ficam rodando de um lugar para outro. Mas quando você faz parte do reino de Deus, você entra em acordo, você está junto, você entra em concordância. Tira o pecado, o resto você entra com concordância. Se tiver pecado, sai fora mesmo, não fica em lugar nenhum, nem aqui. Quantos estão entendendo? Mas a religião, ela anda por sentimentos. Por isso que quem segue uma religião, ele é enganado. Mas quem está no reino, faz parte do reino de Deus, não vive por emoção, não vive por sentimento, ele vive por convicção. Dá um abraço na pessoa que está convicta aí, em nome de Jesus. E em Mateus 6, você começa a ver, olha o que ele começa a dizer, não vou ler tudo, mas guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Quando pois deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas religiosos nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a mão direita. Quando orares, não sejam como os religiosos, como os hipócritas. E olha que o Senhor vai falando uma série de coisas aqui. Jesus está falando como é a religião e como é o reino dele. Ele está dizendo, olha, a religião faz isso, os religiosos fazem isso, eles querem aparecer, eles querem ficar se amostrando, mas vocês não podem fazer, vocês são do reino. Aplauda Jesus por isso. Ah, mas eu sou do reino, apóstolo. Não, você é de uma religião. Porque no reino de Deus nós temos responsabilidades, na religião nós temos facilidades. Não é fácil viver no reino, porque no reino de Deus, querido, nós precisamos desconstruir algumas coisas para que o Espírito Santo reconstrua outras. E nós temos dificuldades de sermos desconstruídos naquilo que carregamos há tantos anos. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou crente porque meu pai e minha mãe eram crentes. Não faz isso não, isso é religião. Eu sou católico porque meu avô era católico, foi a ser bispo. Não faz isso não. Eu sou espírita porque há mais de 5 décadas já se pratica na minha família. Não, religião. É chegado o reino de Deus. Sacode alguém do seu lado e fala, é chegado o reino de Deus, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. O reino de Deus me ensina a amar os religiosos, mas rejeitar a religião. O reino de Deus me ensina a amar o pecador, mas rejeitar o pecado. No reino de Deus nós mostramos o que fazemos. Na religião se faz para mostrar. Quem faz parte do reino de Deus está revelando os seus frutos, suas conquistas do Senhor. Mas quem está na religião, ele faz para aparecer, ele faz muitas vezes até para provocar. No reino nos impressionamos com as pessoas, com amor, com ousadia, com responsabilidade, com empoderamento. Na religião se sabe o que tem, no reino nós sabemos quem somos. Por isso que Mateus 5 está escrito que vós sois o sal da terra. E naquela época dos reis, o sal servia para conservar a carne. Nós somos o sal da terra para conservar o poder e a revelação do Espírito Santo de Deus nessa terra, em todo o mundo, nessa nação, na sua casa, na sua família, na sua vida. E por que também serve o sal? Uma vez eu estava me perguntando, conversando com o Senhor. Eu gosto de fazer perguntas para Ele, nem sempre Ele responde na mesma hora. Mas um dia Ele me disse, filho, vocês são o sal da terra porque precisam dar sede às pessoas de me buscar. Quando vocês falam e colocam um sentimento nas ministrações,
nas canções, vocês colocam sede nas pessoas. Continue colocando sede para que elas queiram me buscar, para que elas queiram estar comigo, para que elas queiram buscar a minha presença. Nós somos o sal da terra para colocar sede nas pessoas. Quantos estão entendendo isso? E se você não serve para conservar, para temperar, só serve para ser pisado. É isso que o inimigo faz quando você não é o sal correto nesta terra. Então nós precisamos entender que quando nós fazemos parte do reino, nós investimos nas pessoas, nós acreditamos nas pessoas. Nós não investimos apenas em pessoas que têm capacidade, que podem fazer. Nós investimos em pessoas que não têm capacidade, mas sabemos que Deus vai dar. E a chuva é para segurar você aqui mais um pouquinho. Chuva de bênçãos. Aplauda o Senhor pela chuva. Aplauda mais forte. É chuva de avivamento, é chuva de bênçãos, é chuva sobre as sementes lançadas nesses 3 dias de conferência. Aleluia! Aleluia! Uou! No reino de Deus, nós investimos no corpo morto. A Bíblia fala de um homem, fica comigo aqui, concentra para não ser roubado. A Bíblia fala de um homem, de José de Arimateia. Antes que Jesus morresse, ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Cristo, porque ele queria cuidar, ele queria colocar os tecidos, o perfume. E Pilatos liberou. E ele, em acordo então com Nicodemos, eles vão lá e pegam o corpo de Cristo, o corpo morto de Cristo, e envolvem ele num pano, num tecido, um corpo morto, colocam um perfume, cuida dele. Quando você faz parte do reino de Deus, você acredita em pessoas que aparentemente estão mortas, em pessoas que aparentemente não vão dar em nada. Sabe aquele viciado, aquela pessoa mergulhada nas drogas? Quem tem visão de reino investe nela. É por isso que Jesus, ele deixou uma multidão de mais de 10 mil pessoas, em que qualquer um de nós gostaria de estar pregando. Ele disse: fiquem aqui, preparem um barco, porque eu vou atrás. Lá em Gadara tem um gadareno endemoniado, eu vou lá, eu preciso libertar aquele homem. Ninguém ama ele, ninguém acredita nele, ninguém quer fazer mais nada com ele está morrendo. Os discípulos de Jesus acharam isso estranho, mas ele foi e libertou aquele endemoniado de Gadareno. Porque quando você tem visão de reino, você investe em pessoas que estão rejeitadas, abandonadas pela sociedade. Você investe em pessoas que estão falidas, que estão solitárias, em pessoas que a sociedade não quer mais, porque a sociedade, a religião, ela quer as pessoas enquanto elas podem dar algo para elas. Mas o reino de Deus quer as pessoas quando elas não podem dar nada, mas nós podemos dar tudo para elas. Essa é a diferença da religião para o reino. Aplaude e glorifica o Senhor por isso. Mais forte, mais forte. Eu estou encerrando, mas entenda que a religião produz pedintes, o reino de Deus produz mantenedores e intercessores. A religião produz hipocrisia, o reino produz homens e mulheres de verdade. A religião produz apenas ovelhas e líderes, mas o reino de Deus produz pais e filhos. A religião produz questionamentos, criticismos, mas o reino produz humildade e sabedoria. A religião está preocupada com a reputação, o reino está focado em sua integridade, em agradar a Deus sobre todas as coisas. Quantos estão entendendo isso? O reino está focado em agradar a Deus. A reputação é o que as pessoas pensam de você. A integridade é o que Deus pensa de você. Se a tua reputação está
está ferindo a sua integridade, jogue ela no lixo, no fogo, queima. Porque mais vale a sua integridade. Integridade fala de inteireza, de um coração inteiro. Por isso que Jó foi um homem íntegro, inteiro, reto e temente a Deus, e Deus restituiu a ele em tudo. Por quê? Por causa da inteireza do coração. Não deixe a sua reputação ficar acima da sua integridade. Vocês estão comigo ainda? Por isso que a religião, ela vai competindo. Quem está na religião fofoca do outro. Quem está na religião fala mal do outro. Quem está na religião denigre o outro. Quem está no reino de Deus protege o outro, exorta quem está fazendo o que não pode, o que não deve fazer. O que você faz parte? De uma religião ou do reino? Na religião você coloca desculpas para não ajudar. No reino de Deus você divide o que você tem para ajudar e socorrer as pessoas. Você reparte com 1, com 5, com 7. Você pega o que tem. Quem faz parte do reino de Deus entendeu isso. Oh! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Na religião nós queremos uma igreja grande, mas no reino nós queremos uma grande igreja. Homens e mulheres grandes por dentro. Uou! Na religião nós queremos os templos cheios. No reino nós queremos pessoas cheias. Porque pessoas cheias vão enchendo outras pessoas e vão trazendo para serem mais cheias, e vão transbordando na glória e no poder do Senhor Jesus. Na religião, ouça isso, se procura um lugar para adorar. Não, eu vou lá para a igreja porque lá é que eu vou adorar. Quem está no reino adora em qualquer lugar. Quem está no reino é adorador e adora em qualquer lugar, de qualquer forma. Não está nem aí com a sua reputação, como foi o rei Davi. É por isso que aquela mulher lá do poço, ela disse: mas Senhor, onde é que nós vamos adorar? Os samaritanos falam que temos que adorar em Samaria. Os judeus falam que nós precisamos adorar em Jerusalém. O Senhor responde: está chegando o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em qualquer lugar, porque adorarão em espírito e adorarão em verdade. Se você recebe essa palavra, dá um brado de glória. Aleluia, aleluia. É chegado o reino de Deus. A religião aguarda cair o maná do céu. O reino gera o maná por meio de intercessão. A religião é contemplativa, mas o reino invade com ousadia e conquista por esforço. Por isso que nesta noite nós precisamos entender o que é morrer. Quando você verdadeiramente morrer, você não vai sofrer tanto quanto você sofre por coisas e por pessoas. Você vai ser liberto de muita depressão, de muita ansiedade, de muitos ansiolíticos, de muitas angústias quando você morrer. Tem pessoas que estão muito vivas, correndo atrás de coisas, de pessoas, se humilhando atrás de coisas e pessoas, mas não se humilha, não morre diante do Senhor. Essa é uma noite que o Senhor quer que você morra para que Ele te ressuscite. E você vai ver que então o Evangelho do Reino não é peso como muitos falam. Só é peso quando você está na religião. Mas quando você faz parte do reino, o Evangelho é um fardo suave e leve. Meu jugo é suave e leve. Por isso, se o grão de trigo na terra não morrer, não produzirá, não crescerá. Nós somos a semente. O Senhor está nos levando a ser crucificados todos os dias. Todos os dias. Jesus disse algo muito poderoso. Ele disse: ninguém me mata, a minha vida eu dou a Ele. Quando você entrega a sua vida para Ele, ninguém pode te matar. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o diabo não pode te tocar.
não pode te matar, porque você diz como Jesus: ninguém pode me matar, porque a minha vida eu já dei a Ele. E o dia da morte física é apenas acessar uma outra dimensão. Mas você já morreu para as coisas deste mundo. Porque quem tentar ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor ao reino, ganhá-la-á, diz o Senhor. Nós estamos agora lá na Europa. Estamos dando a nossa vida lá. Vamos sangrar lá. Estamos sendo crucificados lá. E é isso que o Senhor quer, homens e mulheres dispostos a ir onde tem que ir, dispostos a fazer o que tem que fazer. E para que serve a ousadia do reino? Para você ir sem dinheiro. Jesus disse aos seus discípulos: ide comprar sem dinheiro. Mas Senhor, vai, seja ousado. A ousadia é fruto da fé. Não adianta você dizer que você tem fé se você não gera o fruto da ousadia. É a ousadia que te faz reagir em fé. Muitos têm fé, eu tenho fé, eu creio, um dia, uma hora, quando Deus quiser. A fé tem que gerar a ousadia. A ousadia me faz fazer sem ter, me faz dar passos sobrenaturais sem fazer cálculos. Isto é a ousadia. E nós só vamos chegar aonde vamos chegar, iremos chegar por causa da ousadia, que é fruto da fé. Não adianta você falar que tem fé se você não tem ousadia. Por isso que o Senhor, Ele disse: eu não vos dei espírito de medo. Porque o medo é um espírito maligno, que paralisa, que engessa, que mata a fé. Eu vos dei espírito de ousadia e de intrepidez, que é o meu espírito, para vocês realizarem coisas grandes nessa terra, para ir onde ninguém vai, fazer o que ninguém faz, comprar o que ninguém compra sem dinheiro. Ousadia! Reino de Deus é ousadia, é responsabilidade, é empoderamento, é imersão, é nivelamento. O Senhor está nivelando você para níveis mais altos. Fique em pé comigo agora. A ousadia é fruto da fé. Alguns aqui eram ousados, mas hoje não são mais. Sabe por quê? Por causa das frustrações, por causa das perdas. Se você está vivo no Espírito, ouse fazer, ouse acreditar, ouse realizar, ouse ir, ouse adquirir. A religião engessa. A religião te coloca limites, a religião te coloca numa caixinha, mas o reino de Deus não. O reino de Deus é liberdade, é prosperidade, é avanço, é conquista. Larga a sua religião de crente, larga a sua religião de evangélico, larga a sua religião de outras coisas que você sabe, e siga o reino de Deus. E aprenda sobre as leis deste reino. Todo reino tem leis. Estudando as escrituras sagradas, aprenda das leis deste reino. É chegado o reino de Deus. O diabo ficou furioso. Os sacerdotes, os conhecedores do Torá, da palavra na época, ficaram endemoniados, porque a religião cega, eles eram cegos. O Cristo estava na frente deles. O Messias que eles tanto buscam estava na frente deles. O Salvador estava diante deles, falando fisicamente com eles. Mas a religião rejeita,
A religião resiste, a religião cega. A religião segue seus dogmas, seus conceitos, suas tradições humanas passadas. É isso que a religião faz. A religião mata a sua fé. A religião te desvia dos caminhos de renúncia e sacrifício e leva você para uma estrutura que o evangelho é fácil. Você faz o que você quer, você vai para lá e não tem que mudar nada. A religião faz isso. Você entra para o seu lugar, faz o seu sinal apenas ali religioso e volta, faz coisas piores. Você ouviu coisas aqui, que algumas delas estão na Bíblia, mas você não consegue fazer nada por causa da religião que está em você. A religião não transforma ninguém, querido. A religião não muda ninguém, só ilude. Só como o apóstolo Daniel falou aqui, só coloca em você uma máscara, que você acha que está fazendo alguma coisa. Por isso, não venha para um lugar onde Deus se manifesta, um lugar santo. Não venha como se fosse uma religião para cumprir alguma coisa, para mostrar a Deus que você está ali. Venha porque você quer acessar o reino. Venha porque você quer ser diferente. Venha porque você quer fazer coisas novas. O reino de Deus muda, o reino de Deus transforma. É chegado o reino de Deus. Meu Deus, aquele episódio quando Jesus encontra com Nicodemos, a religião estava tanto em Nicodemos que tiveram que se encontrar à noite, para que não houvesse problemas entre a nata que pertencia Nicodemos. E Jesus consegue, pela graça e pelo amor, consegue acessar a Nicodemos. Ele se quebranta, Nicodemos chora. Nicodemos reconheceu e disse: então tu és o Cristo, meu Deus. Ele disse: tu és o Cristo, tu és o Senhor. Eu estou diante do Senhor, estamos no lugar santo. Cristo disse: Nicodemos. Nicodemos pelo Espírito queria seguir, mas a religião não deixou. Jesus olha nos olhos de Nicodemos e diz: segue-me. E ele chora, por causa da convenção, por causa da instituição, por causa da tradição, por causa da família, por causa da reputação. Mas ele estava chorando por dentro, querendo ir. E por um momento até nós assistimos isso. Jesus se reúne, já estava indo com os discípulos. Nicodemos estava ali, pastor Léo, olhando, querendo ir, mas a religião não deixava. Tem muitas coisas que o Espírito Santo está falando para você fazer, mas a tua religião não deixa. Tem muitas coisas que o Espírito Santo está mandando você deixar, mas tua reputação não deixa. Tem muitas coisas que o Espírito está mandando você fazer novo, mas a sua tradição não permite, a sua reputação te amar. Larga tudo hoje. Eu quero te convidar a largar tudo hoje, igreja. Seja 5 ministérios, seja cooperadores, sejam diáconos, aspirantes, ovelhas, visitantes que vieram aqui. Se você veio aqui, sinto muito, você caiu na rede. O Espírito está falando com você e você é um peixe grande para o Senhor.